Paz do Senhor, meus queridos irmãos, vamos aqui para a nossa terceira aula da nossa escola bíblica, a lição de número 3, que tem como título Eleição e Predestinação. Vamos ler aqui o texto áureo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A verdade prática diz que, segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar para dar início, ao nosso estudo. Maravilhoso Deus, eterno e poderoso Pai, Senhor, queremos, Senhor, te dar graça, Pai. Te agradecer, Senhor, pelas tuas providências. Te agradecer, meu Deus, pela tua fidelidade, Senhor, em nossas vidas. Por ter, Senhor, nos alcançado, Senhor, ter nos escolhido, meu Deus. Ter feito, Senhor, o plano, meu Deus, perfeito, através da vida do teu Filho, Senhor. Para que nós hoje, meu Senhor, pudéssemos estar, meu Deus, trilhando, Senhor, esse caminho juntamente contigo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma nas tuas mãos, Senhor, esse estudo. Que o Senhor, meu Deus, venha dar a direção, Pai. Que venha abrir, Senhor, o nosso entendimento, Deus, para que com mais esta aula, Senhor, venhamos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento da Tua palavra. Assim, te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a nossa leitura bíblica, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 12. Que diz o seguinte: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo, a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundantemente para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? O objetivo geral, desta aula é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais as pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Os objetivos específicos: esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo e constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Amém? A nossa introdução diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam
o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Irmãos, o que significa, eleição? Eleição é escolha, é uma expressão, do amor de Deus que recebe como os seus todos os que receberam a seu Filho Jesus. Essa palavra eleição e predestinação, ela dá uma ideia, de escolha, como se Deus ele tivesse escolhido uns para se salvar e outros, para não se salvar. E é isso que nós vamos estudar ao longo de toda essa lição, trazendo à luz da Bíblia, o que realmente se faz verdade. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. Eu sempre comento, sempre falo, em nossas aulas que a Bíblia ela é toda condicionada, Ela é cheia de promessas, para nós, para a nossa vida, mas ela sempre está condicionada, O próprio texto áureo da Bíblia, João 3,16 diz, que Deus deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, Então, a condição desse versículo está dizendo para todo aquele que nele crê. Então, está bem explicado aí que é para todos, mas que nele crê. E como sabemos, nem todos, crê, que Jesus, não crê na morte, não crê no sacrifício, muitos nem acreditam nem que Deus existe, Deus, ele nos elegeu em Cristo para a salvação. O próprio Cristo é o primeiro eleito, foi o primeiro eleito à salvação. A eleição, ela foi coletiva, Eleição é uma escolha, A gente pode até comparar com a eleição política, Onde os candidatos, se candidatam a uma vaga e ali, vai ocorrer a escolha, daqueles que vão ganhar, a eleição. No nosso caso, Jesus se deu por nós, deu a sua vida em favor da nossa vida, e aí nós vamos escolher se queremos, ou não segui-lo. A eleição, ela foi coletiva, foi para todos, mas somente quando ele, se une a Cristo, é que somos predestinados àquilo que Deus planejou para nós, Outro conceito de eleição inclui, a previsão de Deus quanto àquilo que o homem, irá fazer com a sua própria liberdade. Que aqui a gente já entra no conceito de presciência, Por quê? Porque Deus, na sua presciência, ele já sabia, a quem iria seguir a Cristo e quem não iria seguir. Ele sabia também que o homem ia cair, que o homem ia pecar, e por isso, antes mesmo da fundação dos tempos, da fundação de tudo, da criação de tudo, ele já elaborou o plano da salvação, Porque na sua presciência, ele já sabia e sabe tudo o que vai acontecer. Amém? Então, aqui partindo para o ponto 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência, que nós falamos agora há pouco.
Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Eleição divina. Santo, né? Nós todos sabemos que significa ser separado, né? Separado do mundo. Irrepreensível é que não dá margem à repreensão ou censura. O ponto 1, tópico 1 do ponto 1 diz o seguinte: eleição traz ideia de escolha. Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus Cristo, né? Por isso, a nossa eleição ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. E qual foi a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis, né? Ninguém será eleito se não estiver em Cristo pela fé. Amém? Então, foi ele, né, quem estabeleceu esse critério, né? Foi o próprio Deus, tornando a eleição condicional, né, para quem está em Cristo. O que se perde porque se perde não porque foi rejeitado por Deus, mas porque rejeitou a salvação. O que foi oferecido gratuitamente por Deus através de Cristo. Então, Deus ofereceu através de Cristo a salvação, ela é gratuita, né, a todos nós. E aquele que se perde, ele não se perde porque Deus quis que ele se perdesse, mas porque ele mesmo rejeitou, né, o sacrifício. Então, eu sempre comento, né, que nós somos provenientes das nossas escolhas, né? Então, nós somos aquilo que escolhemos ser, né? O ponto 2. Continuando aqui no ponto 1. Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de lançar os fundamentos da terra, porque pela sua presciência já sabia que o homem ia cair e também, né, os que lhe aceitaria. Então, isso nos faz acreditar, né, nos faz crer que Deus não escolheu ninguém para salvar e não escolheu ninguém para destinar ao inferno, né? Mas, né, na sua onisciência, ele já sabia, né? Ele já sabe quem irá se salvar, né? E quem não irá se salvar, porque ele conhece, né, a todos nós, além de nós mesmos. As condições, né, dessa eleição. João 3,16, como eu falei, né, diz que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. 1 Timóteo 2, 4 e 6 diz também que ele quer que todos se salvem, não deseja que nenhum se perca. Né? Então, a condição, né, para que sejamos eleitos é nós aceitarmos o sacrifício de Cristo em favor de nossas vidas, né? Nós aceitarmos Cristo na direção da nossa vida, como ele sendo o centro, né? Nós temos que ser cristocêntrico, o centro da nossa vida. Então, essa é a condição para que sejamos eleitos, né? Para que sejamos escolhidos. Somente através de Jesus. Entretanto, né, aqui ainda no ponto da condição, entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, né? Então, jamais nós vamos ser alcançados, né? Vamos ser salvos por obras, né? Fomos alcançados pela graça.
Amém? Então, vamos para o ponto 3 do tópico 1. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis, né? Já vimos que ser santo é ser separado e irrepreensíveis, né, é sem causa, né? Sem causa para repreensão. Nesse aspecto significa, né, que temos que ser separados do pecado, né, e irrepreensível, sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo, né? Então, uma vez alcançados, né, por Cristo, uma vez que nós aceitamos o sacrifício que Jesus fez em favor da nossa vida, né, nós, né, começamos a fazer parte do reino de Deus, né? Nós aceitamos a Cristo, né, e agora somos pertencentes, né? Fomos regenerados. E agora vamos passar pelo processo da santificação, né? Que é ser separado, que é viver separado, estar distante, né? Estar vivendo no mundo, né? Mas não vivendo as coisas do mundo, né? Diz o seguinte, né? Ainda no ponto de uma vida santa. O propósito de Deus é que sejamos diferentes, né? Dentro deste mundo, né? E aqui a gente deixa uma frase, né, para a meditação de vocês. A qualidade espiritual interior diz respeito à conduta exterior de vida. Então, a nossa qualidade interior, né, ela diz respeito à nossa vida exterior. Então, se eu sou uma pessoa, né, que procuro viver a vontade de Deus na minha vida, né, então o meu comportamento, as minhas atitudes vão ser verdadeiramente de uma pessoa cristã. É como aquela passagem que diz, né, pelos frutos se conhecem a árvore, né? Então nós somos medidos, né, nós cristãos, nós somos muito medidos por aquilo pelo exemplo que nós damos, né? Então, mais importante, né, do que tudo, nós darmos bons exemplos. O tópico 4 do ponto 1 diz a nova vida dos eleitos, né? O tema é apresentado com exortações, né, contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, e ainda severas advertências contra fornicação, impureza, avareza, embriaguez, né? E a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação no final, no dia de Cristo. Então, a nova vida dos eleitos, né? Então, nós não podemos mais ter as mesmas atitudes que antes. Se eu mentia, que eu não minta mais. Se eu furtava, que eu não furte mais. Se eu falava palavras torpes, que eu não faça mais, né? Se eu era briguenta, que eu não seja mais, né? Se eu praticava o pecado da fornicação, que eu não faça mais isso. Se eu era impura ou impuro, que eu não faça mais isso. Se eu era avarento, né, miserável, né, mãozinha, que eu não seja mais. E embriaguez, né, se eu era dado à bebida, ao álcool, então, que eu não seja mais isso, né. Tem uma passagem que diz, né, que eis que tudo, né, se fez novo. Então, a partir do momento, né, em que decidimos, né, em que fomos alcançados e decidimos viver com Cristo, né, nós já não podemos mais ser da mesma maneira. E só, irmãos, só o Espírito Santo
pode nos capacitar para isso. E para que o Espírito Santo nos capacite, não existe outra maneira, né, dele nos capacitar se nós não estivermos dispostos a buscar, né, o conhecimento através da sua palavra e a sua presença através da oração. Então, vamos aqui seguindo para o ponto 2, que é a predestinados para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade, né? Então, como Deus ele é eterno, não existiu nem começo, né? E nem também existe o fim. Deus ele é eterno. Não foi que nem a criação, né? Que a criação houve um início e a Bíblia fala do fim, né? Mas Deus não, ele é eterno, então não houve início e nem terá o fim. Predestinação significa determinar, né? Determinar antes, né? Então, a predestinação, ela abrange o que acontecerá ao povo escolhido por declaração, né? Desculpa. A predestinação abrange o que acontecerá com o povo escolhido por Deus, né? Então, mais uma vez, ressaltando que o povo escolhido por Deus, né, foi aqueles a quem quiseram aceitar o sacrifício de Cristo. Esses são os que são escolhidos por Deus e predestinados, né? Que predestinação significa destino. Deus, ele se preparou antes, ele se programou, ele se planejou qual seria o destino daqueles que iriam aceitar o sacrifício de Cristo. Então, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamado do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim, né? Tem uma passagem que diz, né, que aqueles que perseverarem até o fim receberá a coroa da vitória, né? Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e o torná-los filhos, né? Na teologia, né, quando a gente falou aqui em regra de fé, a teologia, ela tem dois termos usados como nome de calvinismo e arminianismo. Então, a nossa declaração de fé, nós nos encaixamos em armenianos, né? O que é que os armenianos diz? Vou ler aqui o que o calvinista, a visão do calvinista e a visão do arminista. Os calvinistas, em relação ao ponto de depravação total, né, eles defendem que todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Nasceram com a capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio. A nossa regra de fé, os armenianos, no mesmo assunto, depravação total, diz que todos os homens nascem totalmente depravados. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para escolher, aceitar ou recusar, por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece, né? Então, a primeira divergência, né? Porque os calvinistas acreditam que os cristãos perderam, as pessoas, né, perderam o livre-arbítrio. Eles crêem que Deus escolheu uns para salvar e outros para ir para o inferno, né? Nós que somos armenianos já cremos que é diferente, que temos o livre-arbítrio. Os calvinistas, na eleição incondicional, eles crêem dessa forma. Deus predestinou para a salvação dentre todos os seres humanos decaídos
um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano, ou obra ou fé prevista neles. Deus também predestinou seres humanos, pecadores, para a condenação eterna no inferno. Dupla predestinação. Nós, armenianos, Deus elegeu ou predestinou homens que ele previu por sua presciência que teriam fé em Cristo e o escolheram aceitar. A eleição, portanto, acha-se fundamentada na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. Então, nós cremos, né, que aqueles que Deus, na sua presciência, né, ele já sabe quais são os que vão aceitar e os que não vão. O calvinista, né, no termo expiação limitada. Jesus, eles dizem, né, defendem que Jesus morreu na cruz para pagar o pecado do resgate apenas dos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. Nós cremos que Jesus morreu na cruz para pagar o preço de resgate de todos os homens e não somente dos eleitos. Os calvinistas creem que a graça é irresistível e que o Espírito Santo é quem convence os eleitos, infundindo neles a fé salvadora e que não resistem à graça de Deus. Os armenianos, os homens podem resistir à graça de Deus para não aceitarem o chamado a serem salvos. A perseverança, no caso do calvinista, todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Nenhum perderá a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Os armenianos, segurança em Cristo. Homens salvos podem decair da graça e perder a salvação, caso não preservem na fé em Jesus até o fim. Amém? Então, tá aí as duas visões, né, teológicas. A nossa regra de fé, como eu falei, né, nós somos tendenciosos a somos, né, a versão do teólogo, né, que o nome dele é José Armínio, né. Então, irmãos, essa discussão, esse contraste, isso já vem por muitos e muitos e muitos anos, né? Há mais de 2000 anos existe essa discussão entre os teólogos, né? Uns creem na tese armeniana e outros creem na tese calvinista, né? Então, assim, a minha intenção, né? Até porque eu não tenho conhecimento bíblico para isso, eu não tenho base teológica para dizer quem está certo e quem está errado, né? Nós temos que ir por aquilo que nós acreditamos, né? Por aquilo que a gente lê a palavra e faz todo o sentido, né? Eu aqui, até falei na aula anterior que isso aqui seria um desafio para mim, porque eu já tinha ouvido antes, né, falar sobre esse assunto, e a minha cabeça também ficava muito confusa, né, nesse sentido, porque eu creio na soberania de Deus, né? Eu creio que ele é poderoso e ele tem poder, sim, para convencer, para salvar. Mas, ao mesmo tempo, né, eu entrava em contraste com justamente o versículo de João 3,16, né, que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse. E também o versículo fixado, né, porque é o desejo dele, a Bíblia deixa isso claro, que é que nenhum se perca, né. Então, me faz acreditar que verdadeiramente, né, a salvação é para todos, né, que não existe aqueles que Deus escolheu para se salvar e que Deus escolheu para não salvar, né. Então, é dessa forma, né, que eu acredito. Agora vamos para o ponto 2, né, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza
que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Né? É até a passagem que eu li no início, né? Mas todos quantos receberam, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né, aos que creem em seu nome, né? Porque antes nós éramos bastardo, né? Mas aí o Senhor, ele nos adotou, né, em Cristo Jesus. O ponto 3 do tópico 2. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, como tem em Romanos 8,17. E das promessas, né, de Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceito por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e glória. Né? Aqui onde eu li, né, então Deus nos concede a redenção e a remissão. Redenção significa o ato de libertar qualquer forma de escravidão. Né? Significa libertação, resgate. E remissão é a ação de remir, né, de remir o pecador. Ação de remir, de perdoar o pecador. Amém? Então, vamos agora para o ponto 3. Né? Aqui, a leitura aqui, ela por si só já está bem explicada, né? Em relação aos privilégios, né? Nós temos sido adotados, fomos redimidos, né? Fomos alcançados, fomos regenerados e estamos no processo, né, de santificação. Ponto 3. A sublimidade do propósito divino na predestinação. O que é o significado de sublimidade? Qualidade, né, do que é perfeito, excelente e grandioso. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. O ponto 1 diz o seguinte: predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu uns que vão para o céu e outros para o inferno. Mais uma vez, né, nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Né? Então, aqui é só reforçando aquilo que eu falei no início, né? Que Deus não escolheu uns para salvar e outros para ir para o inferno. E o ponto 2 do tópico 3 diz o seguinte: predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina
não foi uma medida de emergência. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo são coagidos, mas atraídos a Ele. Se, irmãos, a gente fosse, obrigados, se a gente tivesse já, Deus tivesse escolhido uns para a vida e outros para a morte, não iria fazer o sentido, o sacrifício de Cristo, e muitos versículos na Bíblia não seria verdade, Então, todo o contexto dessa aula, como eu li aqui no início, foi para que a gente soubesse diferenciar, para que a gente entendesse esse assunto, de eleição e predestinação. Então, nós fomos eleitos em Cristo, e fomos predestinados, Aqueles que foram alcançados, estão destinados, a viver eternamente com Cristo, E esse último tópico aqui fala que foi uma predestinação por amor. Ele se projetou antes, como eu falei aqui já na aula, Ele se programou, ele se planejou antes, ele traçou um projeto, Tem uma passagem na Bíblia, até uma parábola que diz que, quando vamos realizar alguma coisa, qual é a pessoa que nos senta, e não vai fazer todo o projeto. Então, eu creio que Deus, antes, de criar a humanidade, ele sentou, criou, então ele pensou, não, o homem vai cair, então eu já vou elaborar o plano da salvação, e na sua presciência, ele já sabia os que iam se perder, os que iam se salvar, mas Deus pode intervir, naqueles que ele já sabe que não vão aceitar ele, pode, Ele pode porque a gente sabe que ele é o Todo-Poderoso e ele pode todas as coisas. Mas, assim, nós não teria necessidade de nós escolhermos, Não seria a decisão nossa de querermos seguir a Cristo ou não, Não seria uma decisão nossa, como se nós tivéssemos sido criados para ser robôs, na mão de Deus. E eu creio que esse não foi o seu propósito, É como eu disse aqui no final do tópico, Nós não somos coagidos, nós somos atraídos, por Ele, convencidos pelo Espírito Santo. E para concluir, Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade e receber a filiação divina e desfrutar todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Amém? Então, acredito, para mim esse foi bem difícil, esse assunto. Eu passei a semana inteira, tentando compreender, tentando achar uma verdade dentro de mim, na minha concepção, mas glória a Deus que deu tudo certo, para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus, amém? Então vamos orar, Querido Deus, eterno Pai, Senhor, graças te damos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor dê a direção, meu Deus, para cada um que vai assistir, Senhor, esta aula, que o Senhor venha abrir o entendimento, Pai, em nome de Jesus. E que o Senhor, meu Deus, permaneça, continue conosco, Senhor, nos dando graça e nos dando força, Senhor, para permanecermos em Ti, Senhor. Para que não venhamos, Senhor, nos afastar, nos distanciar de Ti. Nos ajuda, Pai, nas nossas fraquezas, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, até a próxima aula, O tema da próxima aula é a iluminação espiritual do crente. Amém? Fiquem todos na paz e tenham todos uma ótima semana.